Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Vamos para a nossa live semanal. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 3, o versículo 15 e o 16. Amém? Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 15 e 16. A sétima carta à igreja de Laodiceia, que vai dizer: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Verso 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deixa eu arrumar aqui. O livro do Apocalipse, ele traz a revelação dada por Deus ao apóstolo João. Como todos nós conhecemos já, o apóstolo João está na ilha e ele recebe a visão dada por Deus, as revelações sobre as coisas futuras. Esse livro ele nos faz entender, a importância de ficarmos firmes. O livro do Apocalipse, ele não deve trazer ao crente, ao cristão, medo. Ao contrário, o livro do Apocalipse deve ser estudado por você e te trazer felicidade, de logo saber que nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós vemos muitas pessoas, às vezes, eu não vou para o livro do Apocalipse, eu tenho medo. Eu não quero estudar o Apocalipse, eu tenho medo. Até no culto, quando o pastor vai falar sobre Apocalipse, tem pessoas que têm medo. O livro do Apocalipse, não. Ele é um livro da vitória. É o livro do crente vitorioso. O diabo, ele não quer que você estude o livro do Apocalipse. Por quê? Porque ele sabe que é o livro da vitória do crente. O Apocalipse é o livro da vitória. É o livro quando Cristo vem resgatar a sua igreja e é o começo de todas as coisas. O apóstolo João vai escrever 7 cartas às igrejas. E uma das igrejas que vão receber a carta é essa carta, a 7ª carta, a igreja de Laodiceia. E o interessante dessa igreja aqui é que ela vai receber uma advertência e exortação. A gente vai entender que vai entrar em um tema aqui, que ele vai falar como você não é nem morno, que você não é nem frio nem quente, mas é morno, eu te vomitar-te-ei da minha boca. Mas o que quer dizer esse crente morno? É isso que nós queremos entender essa tarde. O que é o crente morno? O que ele faz, ou resumidamente, o que ele não faz, não é nem na obra, mas no seu convívio, no seu espiritual. Então, o que é que a gente vai entender aqui? O crente morno, ele tem uma atitude totalmente horrível. O próprio Jesus aqui vai dizer que vou te vomitar, para você ver a gravidade da situação. Esse vomitar aqui, ele é algo forte, digamos assim. Porque a Bíblia vai dizer que como ele não é nem frio nem quente, mas morno, será vomitado pelo próprio Deus. Isso aqui é preocupante. Nós temos que entender aqui que a gravidade disso aqui, ela é perversa, é uma gravidade extrema, me corrigindo. Pelo fato do quê? Porque o morno, ele não tem compromisso nenhum. O morno, ele não vai ter compromisso nem com a sua igreja local, mas ele não vai ter compromisso justamente com ele mesmo.
né? Porque a Bíblia vai dizer, digamos, um morno, espiritualmente ele é inútil. Palavra dura, palavra pesada, mas é a verdade. Por quê? Quando o camarada é quente, ele dá frutos à obra de Deus. Quando ele é frio, ele não faz nada. Mas já está definido, ou ele é quente, ele dá fruto, ou ele é frio e não faz nada. Só que o morno ele vai ter um problema. O cristão morno tem sempre algo que ele vai se complicar. Porque o morno, ele não tem característica nenhuma de um cristão. Ele é morno. É como se a gente estivesse falando o seguinte: fulano é crente? Não, é impossível esse camarada ser crente. Eu não acredito que esse cara é crente. Ele não é crente. É isso que a palavra está dizendo. Então o quê? Se ele é quente, ele vai dar frutos. Se ele é morno, se ele é frio, ele não dá fruto nenhum. Mas como ele é morno, o Senhor vai vomitar ele. Para a gente entender a gravidade. Vomitar, vou te vomitar, é isso que Jesus está falando. Tu não é frio nem é quente. Tu é morno, então eu te vomito. Isso é o que o morno. Ele não dá frutos nenhum. Repito, não é nem no sentido da gente estar falando de uma igreja, não estamos falando de um campo eclesiástico, mas estamos falando em algo espiritualmente para ele próprio. O morno ele não dá fruto nenhum. E é isso que a igreja de Laodiceia está passando. Ela está passando por esse período que o apóstolo João vai enviar as cartas e vai falar para vocês, é melhor vocês corrigirem isso aí. Ou vocês vêm para um lado ou vêm para o outro. Não dá para ficar no meio. Eu não posso ficar no meio. Ou eu sou crente, ou eu sou quente, ou eu sou frio. Isso é interessante da gente aprender. Vamos para o segundo tópico. Jesus vai pedir para que eles parem de brincar, né? A exortação é justamente esse. Para que parem de brincar. É como se esse fosse um aviso, parem de brincar. Por quê? Principalmente nos tempos de hoje, estamos vendo principalmente que as pessoas, muitos cristãos, estão tentando induzir a outros, alguns pastores, né, principalmente nessa nossa nova geração, o evangelho morno. Porque estamos vivendo nessa época do evangelho morno. As pessoas não querem mais serem quentes. Elas querem serem mornas. Elas abrem a Bíblia e acham aquilo que convém a elas e falam, eu vou pegar essa parte aqui. Essa parte me interessa. Mas a parte da exaltação não me interessa. Então a parte da exaltação eu tiro. É morno. É como se você abre a Bíblia em Provérbios e está lá em alguns provérbios, eu vou ser próspero. Só que para você ser próspero, você tem que seguir a Deus. Porque Salomão vai escrever. Você quer sabedoria? Vá atrás da sabedoria. Só que para adquirir sabedoria, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Então uma coisa está interligada à outra. E é isso que eles tentam fazer conosco. Eles tentam passar um evangelho frio. Faz o que você quer, a hora que quer e como você quer. Isso não existe. Jesus, ele ensina isso aqui. Então é por esse caminho que nós devemos sempre seguir. Esse é o caminho. Um evangelho sem cruz, ele não é evangelho. Né? Billy Graham escreveu uma vez, se o seu sermão não leva à cruz e nem a Jesus, amasse-o, amassa, joga fora, rasga. Esse não é um evangelho de Jesus. O evangelho fácil não é evangelho de Jesus. Né? Hoje eles falam, não, os pregadores só querem pregar sobre o inferno, os pregadores só querem pregar palavras duras. Mas se nós pegarmos, Jesus pregou palavras duras. Quando Jesus começava a pregar, na multidão sempre tinha os 12. Mas quando ele vinha fazer milagres, aí tinha multidão. Mas na hora da palavra dura, o povo
e ia embora. Sempre ficavam os 12. Na hora que a palavra começa a apertar, sempre vão ficar aqueles que querem o evangelho. Por exemplo, vamos ver o exemplo da mulher samaritana. Jesus entra na cidade, para no poço, pede água a ela. Ela, entendendo, vai dizer: como sendo tu judeus, pede a água a mim, sendo samaritana. E eles começam ali o diálogo. Eles começam, mas vai chegar a hora que Jesus vai exortar ela. Jesus vai falar: diz bem, dos 5 maridos que tu tem, nem desses 5 homens que tu tiveste, nenhum é teu marido. Jesus vai exortar. Quando Jesus estava pregando nas sinagogas, os mestres da lei queriam vir confrontá-lo, mas ele sempre dava uma palavra dura. Então é esse o evangelho que nós devemos seguir. Esse é o evangelho de Jesus. Então nós temos que ter cuidado pelo quê? Para não sermos vomitados no dia do juízo. E isso é para todos os crentes, né? Não é porque você é cheio hoje que você vai dizer que não vai estar cheio amanhã. Temos que estar cheio todos os dias. Então é isso que Jesus passou à igreja de Laodiceia. Ele vai dizer: toma cuidado para que vocês não sejam mornos. Ou vocês são crentes, ou vocês são quentes, ou vocês são frios. Então é isso que nós temos que aprender. Nós temos que entender o quê? Temos que continuar perseverantes, temos que continuar com Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Qualquer coisa que tentam te falar aí, principalmente no mundo de hoje, que não levar a Cristo, não é Evangelho. Jesus mesmo está dizendo aqui. Então, o que nós podemos aprender hoje? Com isso, continuamos firmes e perseverantes na fé de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.